Eu vou fazer algumas considerações sobre o livro de Juízes. Então, o primeiro ponto interessante é que a partir de Josué, nós entramos nos livros históricos. Então, eu havia já feito uma colocação, não sei se tu vai lembrar, que é fácil nós entender o Velho Testamento, porque são 5 livros. É o Pentateuco, os livros da lei. São 12 os livros históricos, são 5 livros poéticos e são 12 profetas menores e 5 profetas maiores. E aí nós vamos chegar ao número de 39. Então nós temos 3 conjuntos de 5, que são o Pentateuco, os poéticos e os profetas maiores, e nós temos 2 conjuntos de 12 livros, que são os históricos e os profetas menores, e aí nós vamos perfazer o número de 39 livros. Então nós entramos já em Josué, já fiz considerações, nós estamos no livro de Juízes, então seria o segundo livro histórico, dos 12 livros históricos que nós temos. E aí nós, Juízes, do hebraico seria mais ou menos assim, Shofetim, e do grego é Kritai. O livro de Juízes é um livro que tem 21 capítulos, e possivelmente tenha sido escrito, esse livro tenha sido escrito pelo profeta Samuel. Samuel, ele foi profeta, mas ele foi também o último juiz, embora que ele não esteja no livro de Juízes. A história de Samuel começa em 1 Samuel, mas possivelmente tenha sido Samuel que tenha escrevido. O livro vai abranger um período de 350 a 400 anos. Se tu pegar pelos juízes, tu vai ver que dá mais ou menos uns, eu fiz um cálculo, dá mais ou menos uns 350 anos. Eu gosto muito dessa parte de números. Então eu tenho 350 contado dos juízes, mas pode ter havido alguma situação aqui de Juízes vivendo junto na mesma época de outro, então, porque eram regiões diferentes. Então é uma coisa que fica um pouco, não fica clara no livro. Eu li alguns livros que dizem que são 400 anos, mas eu fiz a contagem e deu 350. Como eu contei 12 juízes, mas eu já li que tem 14, eu não consegui achar esses outros 2, porque depois eu vou mostrando para ti pela leitura que o filho de Gideão, Abimeleque, seria o 13º, Abimeleque, ele começou a reinar, mas não foi juiz, embora que ele reinou por 3 anos, pode ser que ele tenha julgado, mas ele não foi um juiz, ele não libertou Israel de nada. Ao contrário, no dele foi problema interno. Ele era filho de Gideão. Então, mas os juízes que Deus usou levantou, que foram levantados por Deus, eu contei 12, mas eu li no livro aqui, dizem 14. Eu digo, olha, eu não achei 14. Fui numerando 1 a 1, achei somente 12. Agora, o que eu queria que tu compreendesse desse livro aqui? Primeiro, a cronologia bíblica da escrita, muitas vezes ela não é exata, não foi escrito de maneira cronológica. E vários livros acontecem assim. Se tu te aperceber, vamos voltar agora só para te dar um exemplo, no livro de Gênesis, da morte de Isaac, mas se tu fizer o cálculo e depois a venda de José para o Egito, mas se tu fizer o cálculo, a venda de José para o Egito se dá antes da morte de Isaac. A mesma forma, quem sabe isso aí é interessante tu saber, da morte de Abraão. Mas se tu fizer o cálculo, Abraão viveu e viu os filhos de Isaac e conviveu com Jacó e Esaú, os 2 filhos de Isaac, sendo os seus netos, por 15 anos. A Bíblia não mostra, porque dá a morte dele depois do nascimento. Não sei se tu consegue entender o que eu estou dizendo. Não está na ordem cronológica. Se tu pegar a idade de Abraão, tu vai ver que ele teve Isaac com 100 anos, e quando Isaac tem 60 anos, ele tem os 2 filhos. Fazendo a cronologia, ou pela idade,
Nesse período, Abraão teria 160 anos, então ele viu os 2 filhos de Isaac e os 2 netos. Embora que a Bíblia tenha mostrado que ele morreu antes. Não é que ele morreu antes. O fato, a história da sua morte está narrada antes. Então é isso que eu quero que tu entenda. Então esse livro aqui, ele não está na cronologia exata. Pode ter que tenha algum juiz se interpondo com o outro. E aí eu quero que tu puder agora anotar, porque existe uma cronologia do livro. Embora que a gente comece no capítulo 1, o início do livro, cronologicamente, seria no capítulo 2, a partir do 6 ao 9. Aí tu anota do 6 ao 9, seria o início de Juízes, pela ordem cronológica. Depois tu vai para o capítulo 1, e depois tu vai para o capítulo, aí tu vai seguir o capítulo 1 até chegar ao 2:5. Mas vamos ver se tu entendeu. Tu iniciou com 2, 6, 9, depois tu vai para o capítulo 1 até o 2:5. Depois tu vai pegar o capítulo 2 a partir do 10 ao 13, é a sequência. E aí daí tu vai para o capítulo 17 ao 21. Anota, porque isso é importante tu saber. Eu anotei no meu caderno, porque eu gosto de anotar essas coisas, porque é para a gente entender. E aí depois vai para o capítulo 2, versículo 14 até o capítulo 16. Então essa é a ordem cronológica do livro, para te compreender melhor. Não é assim como está. Aqui está escrito como o escritor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu. Mas para te entender a cronologia, essa cronologia está melhor. Então o capítulo 17 ao 21, que é o final do livro, ele estaria acontecendo depois do capítulo 2, do versículo 13. Essa seria a sequência. E aí, o capítulo 2, 14, versículo 14, até o 16 é o final do livro. Agora nós temos um grande contraste. Nós lemos o livro de Josué e agora nós estamos no livro de Juízes. E aí tem um contraste tremendo. Em Josué fez tudo o que o Senhor Deus ordenara a Moisés, e Moisés ordenara a Josué. Então, Moisés ele recebe as ordens de Deus, passa a Josué, e Josué faz tudo, obedece. E a gente vê isso aí, a obediência. Josué é a obediência. De Josué em cumprir, em observar tudo que Moisés mandou fazer, que Deus tinha ordenado. Então Josué foi íntegro em seguir tudo que Deus tinha ordenado a Moisés. Agora Juízes não, Juízes tu só vê desobediência. E mesmo nos próprios juízes que Deus levantou, tu vai ver que eles não tiveram uma vida tão íntegra como a gente esperava que tivesse. E a máxima do livro de Juízes se encontra no capítulo 21, no versículo 25, que é o último versículo do livro, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, olha a diferença. Enquanto Josué obedecia tudo que Moisés tinha ordenado, que Deus tinha passado, aqui cada um faz o que acha que deve fazer, e aí tu vai ver de tudo. Aí tu vê de tudo, até desespero na situação lá do capítulo, no final, nos últimos capítulos ali, tu vai pegar requintes de Sodoma e Gomorra dentro do povo de Israel, né? Então de corrupção, de depravação, de imoralidade terrível. Então o livro ele levanta o pecar, se arrepender, clamar a Deus, Deus libertar, pecar, se arrepender, clamar, e a gente vê o que? A grande misericórdia de Deus com o povo de Israel, que Deus sempre e nunca escondeu deles a sua infinita misericórdia. No capítulo 1, tu vai ver que as novas conquistas das tribos, aí vai dando as conquistas de Judá, as conquistas de Manassés, de Efraim, vai aparecendo no capítulo 1. Mas sempre a gente vai ver, como já vimos no livro de José, que sempre eles sempre deixam o inimigo, eles não expulsam de um todo. E aí vai ver que
nenhuma das tribos, aí vai sempre dizer, tampouco fulano expulsou, tampouco Efraim expulsou, Manassés não expulsou, Azer não expulsou, tampouco Naftali expulsou, tampouco os danitas também não expulsaram. Então tu vai vendo que eles obedeceram. E aí no capítulo 2 aparece o anjo do Senhor repreendendo os israelitas. E aí o anjo do Senhor vai ser o quê? Vai ser uma cristofania, uma manifestação, acredito eu, do nosso Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, repreendendo o povo. Por quê? Porque Deus assim, ó, não vou expulsar diante de vós mais a ninguém, mas os inimigos não foram, agora eles vão ficar, aí eles vão ser por espinas aos vossos lados, e os deuses deles iam ser por laços. E tu vai ver que rapidamente eles se corrompem e começam a adorar outros deuses na maior tranquilidade. Eles são infiéis depois que morre Josué, que morre o sacerdote Eleazar, que morre Finéias, que vai morrer toda aquela geração, né? Os anciãos foram congregados, toda aquela geração de Josué, que Josué fez entrar. Aí se levanta uma nova geração que não conhecia o Senhor. E aí é problema, muitas vezes a gente tem que pensar, muitas vezes nós temos uma experiência profunda com Deus, que Deus nos deu, mas aí nós levantamos filhos que não conhecem ao Senhor, que nunca conheceram ao Senhor, que não viram as maravilhas do Senhor. Muitas vezes acontece muito, isso é muito comum entre pais que tiveram um grande livramento de Deus, que se converteram de uma maneira maravilhosa, e aí criam filhos mesmo dentro da igreja, mas que nunca conheceram o Senhor, que nunca tiveram uma experiência com Deus e que logo se corrompe, que logo se perde. E aqui nós vamos ver que isso é a máxima do livro, é tudo isso, é sempre eles clamando, pecando, se desviando e errando. No capítulo 3 já vai ver a servidão dos israelitas. E aí por quê? Porque as nações são deixadas para provar a Israel, para aqueles que não sabiam das guerras. E aí nós vamos ver o levante do primeiro juiz, que é Otoniel. E esse Otoniel aqui, ele vai ser irmão, é o irmão mais novo de Caleb, é mais novo que Caleb, e ele é o primeiro juiz, e ele vai libertar Israel de Cusã-Risataim, rei da Síria. E Cusã-Risataim vai significar que ele é duas vezes malvado. Esse nome significa duas vezes malvado. É aquele nome que vem para causar o terror. Ele é o Cusã-Risataim, quer dizer, duas vezes malvado, como tem aquele Uivão terrível. Esse aqui é o duas vezes malvado, é um duas vezes terrível. Então ele veio, oprimiu a Israel por 8 anos, e aí Deus levanta a Otoniel para livrar. E aí Otoniel, a terra depois ela sossega por 40 anos. Depois vem a servidão através dos midianitas, e aí eles passam 18 anos sobre a servidão dos moabitas, sobre o rei Eglon. E aí Deus levanta Eude. E Eude tem um detalhe que a Bíblia fala, que ele é canhoto. E aqui é interessante que a Bíblia faz questão de dizer que ele é canhoto. E eu já vi alguns eruditos falar que ele possivelmente tivesse algum problema na mão direita, porque ele ser canhoto deve ser uma coisa que não é anormal. Tu vai ver lá no final do livro que tinha os benjamitas, que tinham mais ou menos, tinham 700 benjamitas que eram canhotos, e eles atiravam com uma funda, com uma pedra, num fio de cabelo, e não erravam. Então aqui nós temos um detalhe, que ele era canhoto, e a Bíblia faz questão de dizer, e alguns autores dizem que ele poderia ter um problema na mão direita. Depois nós temos Sangar, que livra dos filisteus, e aqui é também interessante tu ver que Sangar é filho de Anate, e Anate é um deus cananeu. Possivelmente seja, no meu entendimento, no que eu já li, que eu já escutei, Anate seja possivelmente uma das esposas de Baal. Baal, deus Canaã, de Canaã, ele tinha 3 esposas, e pelo que eu sei era Anate, Astarote, e depois eu vou me lembrar
do nome da outra, mas eram 3 esposas. Eu até anotei na minha Bíblia isso aí. Era Aserá. Peguei aqui já. Então ele era filho de Anate. Então, por ser Anate o nome de deuses da terra de Canaã, alguns autores, e eu já escutei mensagem, que ele possivelmente ele não fosse israelita. Ele fosse filho de um casamento misto, mas ele não fosse israelita, porque até nem aparece a tribo a que ele pertence. No capítulo 4 tem a servidão sobre Jabim, rei de Canaã, e Sísera é o capitão do seu exército, o chefe, o comandante do exército, e eles tinham carros de ferro, e isso vem mostrar que eles eram muito fortes. Eles tinham 900 carros de ferro, e eles colocaram Israel numa dura servidão. E aí se levanta a primeira juíza mulher, que é Débora, e que chama Baraque, e Baraque vem e lidera um exército de 10 mil homens e ele vence. Mas aqui tem algo de sobrenatural, como sempre teve, Deus sempre se glorificou, porque tinha um ribeiro de Quizon, e possivelmente, pelo que tu vai entender se tu escutar a leitura, tu vai ver que desde o céu pelejaram contra Sísera. Então parece que o ribeiro choveu, e o ribeiro, que era pequeno, virou um lodo, e esse lodo fez com que os carros, esses 900 carros, eles ficassem numa inutilidade total. Os carros não conseguiram ultrapassar, virou um barral, um lamaçal tremendo. Então eles tiveram desvantagem, e eles são totalmente derrotados. Só que quem mata, a glória de matar o comandante do exército de Canaã, é uma mulher, é Jael, esposa de Éber, queneu. E aqui tem um detalhe que é bom tu saber. Ele pede para entrar na tenda dela, na barraca dela, e isso aí diz a lenda, reza a lenda, que seria um maior desrespeito, que a mulher, se colocasse outro homem para dentro da sua tenda, ela deveria ser morta pela lei do deserto, que não poderia outro homem estar dentro de uma barraca, e ela permite que ele entre. Mas aí o que ela faz? Ela mata ele, quer dizer, ela salva a sua honra matando a Sísera, e ela tem a honra de matar ele. Ela pega uma estaca e crava, quando ele está dormindo, crava no crânio dele com um martelo, e aí ele morre. Então ela se livra da vergonha, porque ele ter colocado um homem para dentro da sua tenda poderia ser considerado ter um ato de adultério. Qualquer situação no deserto não era permitido, mas ela salva sua honra quando ela mata Sísera. Aí no capítulo 5 tem o cântico. Nós vamos para o 6, e aí tem a servidão diante dos midianitas, e aí Deus vai levantar quem? Ele vai levantar Gideão. E aí Gideão, ele vem, Deus levanta ele como um grande libertador. O anjo do Senhor aparece para ele, nós temos de novo uma cristofania possivelmente aqui, e fala com Gideão, e Gideão, ele diz: olha, eu sou o menor da casa do meu pai. Nossa família é pequena, mas Deus levanta um menor para se exaltar. E aí saem praticamente um exército, uns 30 mil homens com ele, e são 32 mil homens. E aí ele começa, Deus diz: não, é muito povo. No capítulo 7, Deus diz: é muito povo para me libertar, porque esse povo é um povo obstinado, um povo duro. Vai depois dizer que é eles que se salvaram. Aí Deus manda pregoar, os medrosos vão embora, aí some 22 mil, fica 10 mil. E Deus diz: ainda é muito povo. E aí eles vão às águas, e ali Deus prova, separa 300, e os outros 9.700 Deus manda voltar. E com esses 300 homens Deus traz o livramento, e Gideão é usado por Deus. Quando termina toda essa saga de Gideão, que ele persegue os midianitas, mata o rei dos midianitas, os 2 reis, e o povo, ele quer parar de passar essa situação terrível de viver mal, e aí eles solicitam para Gideão que Gideão reine sobre eles. Mas Gideão disse não. Aí Gideão tem uma prova de fidelidade, mas não,
Eu não vou reinar sobre vocês. Quem reina é Deus. Deus é que domina sobre nós. Aí ele dá uma prova grande de fé, mas depois disso aí Gideão cai. Por quê? Porque ele faz um éfode e diz que aí o povo se prostitui, porque o templo, a tenda da congregação estava em Siló, e aqui Gideão é da tribo de Manassés. E aí o povo se prostitui através daquele éfode, para quem sabe consultar o Senhor através daquilo, e aquilo vira um objeto de culto, e o éfode simplesmente era uma parte da vestimenta do sacerdote. Era uma parte que o sacerdote, das vestimentas que o sacerdote usava. E aí o povo se prostitui, quem sabe começa a consultar o Senhor através de uma roupa, de um pano, de algo feito, e aí o povo se prostitui. E aí nós vemos, liga a luz aí. Aí nós vemos o que? O problema de Gideão. Depois Gideão também ele tem um filho com uma concubina em Siquém, e aí o nome dele é Abimeleque. E aí a gente vê que a decadência de Gideão, porque Abimeleque significa meu pai é rei. Então Abi seria meu pai e Meleque seria rei. Então a gente já vê um pouco da decadência. Mas Gideão aparece lá nos Heróis da Fé. Se tu pegar em Hebreus 11, Gideão vai aparecer como um dos heróis da fé. Então é interessante isso aí. Depois no capítulo 8 também nós temos algo interessante com os efraimitas, a tribo de Efraim, que é descendente de José. E eu acho que no outro áudio eu fui falar José, quando falei sobre o livro de Josué, e falei Josué. Não, Efraim são filhos de José, Efraim e Manassés. E eles são irmãos. Aqui tem Gideão, que é de Manassés, e Efraim. E aí os efraimitas eles se irritam e querem confusão com Gideão, porque Gideão não chamou eles. E aí Gideão consegue apaziguar eles. Não, que isso, os rabiscos que vocês têm, quer dizer, o menor de vocês é maior do que a minha vindima. Vocês prenderam os dois príncipes, né, dos midianitas, que era Oreb e Zeeb, que significa, aí também coloca na tua Bíblia, se tu puder colocar aí. E um deles o nome era o corvo e o lobo. O Oreb, o corvo, e o Zeeb era o lobo. Eles não, vocês prenderam os príncipes, e quem fiz eu mais do que vocês? Aí ele consegue apaziguar a tribo de Efraim, eles aceitam, né? E aí eles voltam, mas Efraim tinha uma glória, ele era muito de se achar. E aí tu vai ver que depois com Jefté eles se dão mal. Mas com Gideão não, Gideão apazigua o problema e dá tudo certo. Depois no 9, Abimeleque vai se declarar rei e vai matar todos os seus irmãos. Depois ele é morto por uma mulher. Isso é uma vergonha. Abimeleque, então, Gideão teve 70 filhos e Abimeleque é filho de uma concubina, mas ele consegue, com astúcia, ele consegue matar todos os seus irmãos e se declara rei. No final ele é morto por uma mulher. Também nós vamos lá para o capítulo 10, e aí nós vamos ver dois juízes aqui que não tem tanta história, né? Mas diz que depois de Abimeleque, e aí a Bíblia vai considerar que Abimeleque seja possivelmente um juiz que Deus não levantou, mas é um Abimeleque. Aí se levanta para livrar Israel Tola, filho de Puá, da tribo de Issacar, e aí ele julga Israel por 23 anos, e depois Jair, que também, aí Jair vai ser da tribo de Manassés, e ele também julga a Israel. Depois nós temos a servidão sobre os filisteus e sobre os amonitas, e aí vai aparecer, aqui é mais os amonitas que são o grande problema. E aí tu vai ver que o povo de Israel nesse período aqui, eles já estão servindo a Baalins e Astarote, e aos deuses da Síria, os deuses de Sidom, os deuses de Moabe, os deuses do filho de Amon, e eles já estão servindo tudo que é tipo de Deus aqui, e deixam o Senhor e não servem o Senhor, e aí Deus entrega ele na mão dos amonitas. E aí começa a guerra, e aí vai surgir no capítulo 11 Jefté.
Jefté também, aí já tem outro problema, ele era homem valoroso, porém ele era filho de uma prostituta, Gileade, que é da tribo de Manassés, ele gerou Jefté. Só que aí os filhos de Jefté, os filhos de Gileade, quando ficam grandes, eles colocam Jefté para fora, e aí Jefté se junta vira quase como um bandido, ele gira com gente errada e começa a andar errado. Mas quando dá a guerra, os anciãos vão e chamam ele para que ele venha comandar Israel na luta contra os amonitas. E diferentemente de Gideão, que Gideão não quis reinar, Jefté ele quer saber se ele vai ficar por príncipe nele, se ele vai comandar depois. E eles: não, nós aceitamos que tu comanda. E aí ele vem e ele enfrenta os amonitas e vence os amonitas. Ele vence, né, na peleja. E aí tem uma situação interessante aqui, porque ele faz um voto com Deus, de que o primeiro que saísse da casa dele, se Deus desse vitória contra os amonitas, o primeiro que saísse da casa dele, ele ia oferecer em sacrifício ao Senhor. E o primeiro que sai da casa dele é a filha única que ele tinha, só tinha uma filha. E ele sofre, porque diz: olha, tu me transtornou, porque eu venho feliz da vitória, e agora eu fiz um voto ao Senhor, e eu não vou voltar atrás. E ele não volta atrás, ele oferece a filha ao Senhor. E aí fica aquele detalhe, se tu acompanhou a leitura, ou se tu já escutou alguma pregação, aí ele ofereceu o sacrifício ao Senhor, mas aí nós temos duas situações: ele sacrificou e tirou a vida dela, ou ele simplesmente ofereceu ela como oferta ao Senhor e ela não pôde casar, e ela ficou servindo ao Senhor em Siló, no tabernáculo. Então, o que eu já escutei de vários autores, e o que a Bíblia nos dá um entendimento. Nos dá um entendimento não que ele tinha sacrificado, porque Deus não aceitava sacrifício humano, mas ele tenha sacrificado a vida dela, quer dizer que ela não casou, que ela não teve esposo, que não teve filho, e que ela foi consagrada totalmente ao Senhor. Então, esse seria o entendimento de vários autores, e é o que a gente vai entender, porque Deus jamais ia aceitar que ele fosse fazer um sacrifício de uma pessoa, de um ser humano. Então ele sacrifica, quer dizer, ela se é consagrada ao Senhor, e aí tu vai entender que ela não casou, e ela sai para chorar sua virgindade, né, por 2 meses, e aí depois que possivelmente ela é totalmente consagrada, e ela vai servir ao Senhor e não vai ter, não vai vir a casar jamais. Então esse é um ponto que, se tu puder depois ler ali no capítulo 11, tu vai procurar a compreender essa situação. Também depois, também é interessante que aí os efraimitas, eles vêm de novo, e aí eles compram briga com Jefté. Gideão conseguiu apaziguar ele quando venceu os midianitas. Agora eles vencem os amonitas, e aí eles vêm criar caso. E aí quem sabe Jefté não está de bom ânimo, não está legal. Por quê? Porque ele já teve esse problema de ter que... A única filha, quem sabe que ia dar descendência para ele, que ele só tinha uma filha, quando Gideão tinha 70 e mais um de uma concubina. E aqui não, Jefté só tinha uma filha. Então ele, quem sabe, ele está mordido. Por quê? Porque ele está chateado. E aí os efraimitas vêm tocar o horror, e aí ele não leva eles para o compadre, e eles entram em luta. Quando Gideão apazigou, não, aqui Jefté faz o combate, e aí ele mata muitos, se não me falha a memória, acho que ele chega aqui, vamos ver na Bíblia, mais de 30 mil efraimitas são mortos, né, nesse período, nessa guerra aqui, porque aí Jefté ele não apazigua, não quebra galho nenhum. Eles matam realmente. Então eles matam aqui, eles matam muitos. Eu vou ver se eu acho para ti aqui o número correto na Bíblia. Então aqui no versículo 6, no capítulo 12, tem o número exato. São mortos 42 mil
da tribo de Efraim. Depois nós temos o nascimento de Sansão, e aí tem coisas interessantíssimas aqui. Sansão é o homem mais forte que já existiu fisicamente, mas moralmente, infelizmente, Sansão não teve a mesma força, porque ele sempre se deixou enganar e cair. Mas Sansão, embora todos os seus problemas, ele aparece como herói da fé lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Jefté também aparece como herói da fé, como Gideão, e também Baraque, no capítulo 4, eles aparecem como os heróis da fé. E aí o nascimento de Sansão tem várias particularidades, porque a mãe dele ela é estéril, ela não pode ter filho. E aí também de novo o anjo do Senhor aparece para ela e diz que ela vai ter um filho, e ele vai ser nazireu desde o ventre. E aqui nós temos Sansão. Aí Manoá, que era o esposo, ele quer ver, ele vai ter contato dele com o anjo do Senhor, ele fala e aí o anjo do Senhor explica como vai ser a vida da criança, é tudo direitinho, ele ora ao Senhor, e eles fazem oferenda ao Senhor, e ele vê que é o anjo do Senhor, e ele diz para a esposa: agora nós vamos morrer, nós vimos o anjo do Senhor. E a gente vê como o homem é sempre mais assustado. O homem diz: nós vamos morrer. E a mulher diz: que isso, velho? Vamos morrer como? Se Deus quisesse que nós morrêssemos, para que ele ia nos mostrar tantas coisas? Muitas vezes o homem se precipita, e a esposa dele teve sabedoria e disse: não, como nós vamos morrer? Deus não ia querer que a gente morresse, ele ia nos mostrar tanta coisa. E aí Sansão, ele morre no final pelas mãos dos filisteus, mas ele mesmo, ele causa a sua morte, mas ele mata muito filisteu. E ele julgou Israel por 20 anos. Se tu pegar a história dele, é toda envolvida com sempre ele se envolvendo emocionalmente errado, mas ele é um homem que Deus usa também conforme o seu propósito. E aí nós vamos ver a história de Gideão, de Sansão, de 13 ao 16. E aí no 17 nós temos já mais um caso complicado, porque aí nós temos um levita que ele quer comodidade, ele vai ser sacerdote para um homem da tribo de Efraim, que o nome dele é Mica. E aí você vê que eles estão servindo aos senhores. Não, a mãe dele perdeu umas moedas, Mica tinha achado, estava com ele as moedas, e ele disse: não, vou pegar esse dinheiro e vou comprar, vou fazer uma imagem de fundição e outra de escultura, e vamos fazer uma casa de ídolos. Então olha só o jeito como Israel estava. Eles já tinham servido a todos os deuses, eles estavam sempre servindo e se entregando. Se tu pegar depois e ver Gideão, lá na casa, o pai de Gideão possivelmente fosse o que cuidava do altar de Baal. Então assim, Juízes é um livro de fracasso, de queda totalmente do povo. E aqui no 17 nós vamos ver, tem a tribo de Dan também, que vai e que rouba os ídolos, e que leva os ídolos e o levita para ser seu sacerdote. Então a gente vê, cada um faz o que quer. Então nós temos esse levita, temos esse caso de Mica, que dos ídolos do lar. Depois os da tribo de Dan roubam os ídolos de Mica e levam o levita junto com eles. E aí a partir do finalzinho aqui, nós vamos ver a pior situação, que é a situação também de um levita, que ele é a sua concubina, ele trai ele, e vai para casa do seu pai, ela da tribo de Judá, e ele vai atrás dela para buscar. Concubina seria assim, seria um relacionamento com mulher, mas não teria o status de esposa. Mas era uma concubina, não tinha aquele status de esposa. E aí quando ele vai buscar ela, ele passa vários dias com seu pai, e até que ele vai embora. E aí eles estão indo embora, ele mais o moço e mais a concubina. E aí o dia está declinando, e eles têm que parar numa cidade, eles estão perto de Jerusalém, e eles disseram: não vamos parar numa cidade que seja da nossa tribo, de Israel. E aí eles vão parar em Gibeá, e Gibeá é terra dos benjamitas. E eles param na praça, ninguém dá bola, e no final vem um senhor, um homem idoso, que não é benjamita, que é possivelmente da tribo de Efraim, e que vê eles na praça e leva para casa deles. E aí começa a imoralidade. De noite os homens da cidade vêm, os homens de Gibeá vêm, e querem que o levita seja colocado para fora, porque eles querem conhecer o levita. E esse conhecer não é conhecer, conversar com ele, conhecer é estuprar o levita.
Eles querem manter relação sexual com o levita, assim como o povo de Sodoma e Gomorra queria lá conhecer os anjos. Então não é conhecer, não, queremos conversar, bater um papo legal, não. Era violentar, era estuprar. E aí ele, de uma forma também absurda, ele entrega a concubina dele. E aí eles abusam dela e matam. E aí dá um maior problema em Israel, dá uma guerra civil, e as outras tribos elas se revoltam porque o levita toma depois a sua concubina, corta os ossos em 12 partes e manda para todas as tribos, e aí vê o terror. E aí os benjamitas são quase que aniquilados, porque eles não aceitam entregar os moradores de Gibeá. E o povo de Israel quer destruir. Ele quer matar o que fizeram aquela loucura. Eles cometeram loucura em Israel e nossa, o povo de Gibeá tem que ser morto. Mas os benjamitas se unem e vêm em favor da cidade de Gibeá. Existe uma guerra que no início Benjamim começa vencendo, mas depois no terceiro combate Deus entrega a Benjamim, e aí os benjamitas são quase que totalmente aniquilados, sobrando somente, se não me falha a memória, 600 homens. Tu vai ver isso no final. E aí o povo de Israel tinha feito um juramento que ninguém ia dar filha, nenhum ia entregar as suas filhas para casar com os benjamitas. E esses benjamitas fugiram, os restos morrem todos. Eles fogem, se escondem na penha de Rimon. E aí, depois de 4 meses, é decretado paz para eles. E aí eles voltam, e aí eles começam, poxa, temos 600, falta uma tribo em Israel, e agora? E ninguém pode dar as filhas para eles, porque nós fizemos um juramento. E aí eles fazem um censo e descobrem que Jabe, Gileade, a cidade, ninguém veio. Aí eles mandam 12 mil até lá, e aí destroem todo a Jabe, Gileade, e só pegam as mulheres que não tiveram filho, aí então tiveram relação, aí são 400, faltavam 200, depois consegue 200, e assim termina o livro de Juízes, mas termina com aquela situação, Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Muitas vezes é assim que nós estamos vivendo hoje, a gente olha hoje na igreja, muitas vezes falta liderança quando diz não havia rei, é uma situação que não há uma liderança forte, não há uma liderança que se possa respeitar, e aí cada um faz o que quer. Você vê muitas vezes, não se vê líderes que você possa colocar e seguir, e aí cada um faz o que acha que é. Não, se todo mundo faz errado, é como se o governo fazer errado, eu também posso fazer errado. Então aí é a decadência total de Israel nesse período. Mas nós vamos entrar depois. Tem o livro de Ruth e nós vamos entrar depois de Samuel. Aí Samuel, o último juiz, e aí começa a época dos reis de Israel. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto e tenha misericórdia, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos e que nós possamos nos ver nesse livro de Juízes. Que nós possamos ver a nossa rebeldia, a nossa obstinação. Que nós somos duros e queremos fazer o que nós achamos que devemos fazer. Que nós não consultamos ao Senhor, que nós não obedecemos a Tua palavra. Que hoje nós não temos uma liderança que nós possamos seguir. E aí cada um faz o que acha, o que pensa, e cada um acha que pode fazer o que quiser. Lidera a nossa vida, lidera a nossa igreja, lidera a nossa casa, lidera a nossa família, lidera a nossa alma, Senhor. Através do nome santo de Jesus. Amém.